Vamos fazer a leitura então para resolver mais um exercício. Em uma parede retangular de 3 metros de altura por 8,4 metros de comprimento, serão colocados tijolinhos retangulares de 20 centímetros de comprimento por 5 centímetros de largura, separados entre si por um rejunte com 1 centímetro de largura, conforme mostram as figuras. As figuras estão fora de escala, só para a gente saber. Observação, né? Essa daí. A soma das áreas de todos os tijolinhos que serão colocados em metros quadrados. Então, eu quero descobrir quantos tijolinhos tem aqui, certo? E qual é a soma das áreas de todos eles. Beleza? Então, vamos para a resolução. Os tijolinhos estão em centímetros, né? São, segundo um problema aqui, 20 centímetros por 5 centímetros. E a parede ela está em metros, certo? 8,4 metros de largura, de comprimento, por 3 metros de largura. Vamos começar fazendo uma transformação, porque eu quero ver quantas vezes isso cabe aqui dentro, certo? Então, vamos lá para a transformação. Metros, decímetros, centímetros. Se eu estou no metro, quero transformar em centímetros, eu tenho que andar uma, duas casas para a direita. Então, aqui, andando duas casas para a direita, vai ficar 840 centímetros. Da mesma forma que no 3, andando duas casas para a direita, vão ficar 300 centímetros. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu sei que essa dimensão do tijolinho tem 20, mas eu tenho um rejunte aqui que tem mais 1. O que daria dessa ponta até essa, certo? De uma ponta a outra, daria uma distância de 20 mais 1, 21 centímetros. E aí eu tenho mais um tijolinho, mais o rejunte de 1, mais um tijolinho, mais o rejunte de 1. Então, quantas vezes 21 vai caber dentro de 840, que é a distância total? Então, essa conta que eu vou fazer aqui, para saber a quantidade de tijolinhos que eu vou colocar nesse comprimento. Então, vamos lá. A quantidade de tijolinhos no comprimento, vou colocar assim, no comprimento, vai ser dado pela divisão de 840 centímetros dividido por 21. A cada 21, eu tenho um tijolinho, um comprimento, mais o 1 do rejunte. Então, essa divisão que eu vou fazer aqui. Beleza? Vou fazer aqui no cantinho essa divisão. 840 dividido por 21. 84 por 21 dá 4. 4 vezes 21 dá 84. Dá 0. Isso 0. 0 vezes 21 dá 0. Para o 0, nada. Então, eu consigo colocar 40 tijolinhos nesse comprimento. Tudo bem? E qual é a quantidade de tijolinhos que eu consigo colocar na largura? Olha só, a largura tem 300 centímetros. Então, 300 centímetros. Só que a largura do tijolinho tem 5 mais 1 do rejunte. Então, essa distância aqui de 5 mais 1 dá 6 centímetros. Então, quantas vezes eu consigo colocar 6 centímetros nessa largura, dentro desses 300 centímetros? Então, eu vou fazer a continha aqui também. 300 centímetros dividido por 6. A cada 6, eu tenho uma largura de um tijolinho mais 1 centímetro do rejunte.
Vamos fazer essa divisão, então. 5 vezes 6, 30. Para o 30, nada. Desço 0. 0 vezes 6, 0. Para o 0, nada. Então, eu consigo colocar 50 vezes. Então, a quantidade de tijolinhos que cabem, certo? Nessa parede, então cabem na parede 40 na largura, ou melhor, 40 no comprimento, vezes 50 na largura, que dá um total de 4 vezes 5, 20, né? Mais esses dois zeros, 2.000 tijolinhos. Cabem nessa parede. Só que não é isso que ele está querendo saber. Ele não quer saber quantos tijolinhos que cabem nessa parede, mas ele quer saber qual é a área total desses tijolinhos. Então, eu vou fazer a área de 1 e vou multiplicar por 2.000, porque cabem 2.000 aqui. Beleza? Então, vamos lá. A área de cada tijolinho. Que conta que eu vou fazer? A área é a área de um retângulo, né? Que tem 20 por 5. Então, eu vou fazer 20 vezes 5. Então, vou continuar a continha aqui embaixo. 20 centímetros de comprimento vezes 5 centímetros de largura dá 100 centímetros quadrados. Tudo bem? Só que ele quer a área em metros quadrados. Vamos lá para a transformação. Cuidado para não confundir esses dois tipos de transformações aqui. Essa é a transformação de uma única dimensão e a área tem duas dimensões. Então, eu tenho metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados. Do centímetro quadrado, que é a área de cada tijolinho, para o metro quadrado, eu tenho duas casas, mais duas casas, que dá 4 casas para a esquerda. Então, aqui, se eu tenho 100, andando 4 casas para a esquerda, eu vou fazer a continha aqui, ó, 100, andando 4 casas para a esquerda, dá 2 casas aqui, mais 2 casas aqui, certo? E tem o zero, que é a parte inteira. Então, isso daqui vai ser a mesma coisa que 0,01. Esses dois zeros aqui passam a não ter, né, sentido, valor. Então, metros quadrados. Essa é a área em metros quadrados de cada tijolinho. Só que ele quer a soma das áreas de todos os tijolinhos. Então, vou fazer a conta aqui agora. A soma das áreas de todos os tijolinhos vão ser 2.000, né, vezes, são 2.000 tijolinhos, vezes a área de cada um, 0,01. Beleza? Então, fazendo essa continha aqui, certo? 2.000 vezes 0,01, vou fazer aqui no cantinho, 0,01 vezes 2.000. Então, vamos lá. Esse zero aqui pode descer, esse zero pode descer, esse zero pode descer. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Não preciso colocar. Eu tenho duas casas depois da vírgula, então nessa minha conta eu tenho que ter duas casas também depois da vírgula. Então, isso aqui dá 20 metros quadrados. Então, 20 metros quadrados seria a resposta alternativa C. Feita a questão, espero que vocês tenham entendido. Tem que dar uma olhadinha para resolver a questão em área de retângulos, certo? Que é base vezes altura. Eu acredito que olhar também as transformações, tá? Relembrando isso, a gente está reforçando para o próximo simulado e qualquer dúvida, a gente está lá no plantão para tirar dúvida, tá bom? Vamos continuar então. Vamos ler então a questão de número 44
da versão A do sexto simulado. Amanda comprou 6 canecas, cada uma delas embaladas em uma caixa de base quadrada com 8 centímetros de lado. Isso aí já está na figura. Essas caixas podem ser embaladas todas juntas, passando-se uma fita adesiva ao redor delas, como mostra a figura 1. Mas Amanda pediu que elas fossem embaladas de 2 em 2, também com uma fita adesiva ao redor dela, conforme mostra a figura 2. Sabendo que em qualquer forma de embalagem, figura 1 ou figura 2, foi dada apenas uma volta completa de fita adesiva, então, ao se embalarem as caixas como mostra na figura 2, o gasto de fita adesiva em relação à embalagem da figura 1 aumentou em quantos por cento? Então, o problema ele já diz para a gente que a Amanda pediu para embalar conforme está aqui. E que isso teve um aumento em relação a a forma de embalagem dessa outra forma aqui, a figura 1. Então, se teve um aumento, de quantos por cento que foi esse aumento embalando-se dessa segunda forma aqui, conforme na figura 2. Então, a primeira coisa que a gente tem que descobrir é quanto de fita ela gastou na figura 1, quanto de fita ela gastou na figura 2, para saber em quanto que aumentou e quanto que esse aumento representa em relação à figura 1. Então, é isso que nós vamos fazer aqui, beleza? Vamos fazer a conta aqui, né, da quantidade de fita gasta na figura 2. Vamos começar aqui pela figura 2. Então, na figura 2, a gente tinha aqui 8 mais 8, que dá 16. Eu tenho 16 lá também, aqui atrás, né? 8 mais 8, que dá 16. Aqui eu tenho mais 8. E aqui eu tenho mais 8 também, que desse lado aqui, que eu não consigo ver. Então, uma volta completa, que seria o perímetro, né, dessa figura 2, vai ser o seguinte gasto, certo? Então, foi gasto na figura 2, 2 vezes 8, que é esse 8 aqui, mais 8 aqui, mais 2 vezes 16, que é esse 8 mais 8 aqui. Então, foi gasto 16 mais 2 vezes 16, 32, que dá um total 16 mais 32, 48 centímetros de fita. Só que esse 48 aqui é uma volta completa, mas eu tenho 3 vezes esse valor. Por que 3 vezes esse valor, professor? Porque nós temos aqui 6, né? São 6 canecas que o problema fala. 6 canecas, então aqui são só 2. Então, 2, eu tenho 3 vezes esse valor para dar as 6 canecas. Então, é essa conta aqui que eu vou fazer. 3 vezes 8, 24. Vão 2, ficam 4. 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. Então, são 144 centímetros de fitas gasto no total. Certo? Legal. Agora, vamos ver aqui os gastos se eu fosse embalar conforme a figura 1. Então, eu teria aqui gasto na figura 1. Desse lado aqui, eu tenho 8 vezes 3, que dá 24. Só que eu tenho 8 vezes 3 aqui e eu tenho 8 vezes 3 aqui também, desse outro lado que eu não consigo ver. Então, eu tenho 2 vezes, certo? 24. Mais, desse lado aqui, eu tenho 8 mais 8, que dá 16, certo? E eu tenho aqui também 8 mais 8, que dá 16. Então, eu tenho 2 vezes, certo? 16, que dá um total de 2 vezes 24, 48, mais 2 vezes 16, 32,
somando 48 mais 32, dá um total de 80 centímetros, certo? Então, 80 centímetros se ela embalasse desse jeito aqui. Só que o problema fala que ela escolheu embalar conforme a figura 2. Então, teve um aumento do gasto de fita. De quanto que foi esse aumento? Esse aumento vai ser dessa diferença aqui, de 144 menos 80, certo? Vou fazer essa conta aqui do aumento. 0 para o 4, 4. 8 para o 4 não dá. Vou pegar emprestado, fica 0, fica 14. 8 para o 14, 6. Teve um aumento, então, de 64 centímetros. Então, a pergunta é quanto que esse aumento de 64 centímetros representa, né, em relação ao valor antes do aumento. Antes do aumento, então, se eu não aumentasse, né, quanto que esse 74 aqui representaria em relação aos 80? Se aumenta, aumenta em relação ao menor. Então, quanto que é o aumento de 64 em relação ao menor, que seria o 80? Certo? Então, preciso fazer essa continha aqui. 64 dividido, vamos fazer aqui, por 80. Legal? Vamos fazer essa conta, então. 64 não dá para dividir por 80. Eu preciso colocar um zero aqui que não tem, logo vou entrar nos decimais, 0, que número que eu multiplico por 80 que dá 640 ou chega próximo a 640? O valor que eu vou multiplicar vai ser 8, porque 8 vezes 80 dá 640. 8 vezes 80 dá 640, por 640 nada. Então, essa divisão dá 0,8. Como que eu transformo um número decimal em porcentagem? É só andar duas casas para a direita. Uma, duas, que vai dar 80%. Beleza? Alternativa C, 80%. Só relembrando aqui, isso aqui não é uma mágica não, né? Eu ando duas casas para a direita e transformo em porcentagem, porque esse valor aqui seria como se fosse 0,8 e o denominador fosse 1, certo? Se eu quero em porcentagem, multiplico por 100 para achar 100%. E em cima, multiplico por 100 também, andando duas casas para a direita, para dar 80 centésimos, que é a mesma coisa que 80%. Então, isso aqui eu já expliquei bastante em sala, por isso que a gente vai entender sempre que, quando eu tenho um número decimal, ando duas casas para a direita, transformo ele em porcentagem, beleza? Faz uma revisãozinha lá em perímetros, para entender bem o que aconteceu aqui. E também porcentagem, transformação, né, de valores em porcentagens. Se tiver dúvida, me procura que a gente tira essa sua dúvida aí. Beleza? Bons estudos e vamos continuar. Vamos fazer a leitura da questão 45, da versão A, que diz o seguinte: em certo mês, Juca gastou 3/5 do seu salário líquido, e se ele tivesse gastado apenas 3/4 do que gastou, teria ainda sobrado R$ 540 a mais do que a quantia que efetivamente restou. Do salário líquido recebido por Juca nesse mês, após os gastos, né? Então, do salário líquido recebido por Juca nesse mês, quanto que restou depois dos gastos? É isso que a gente vai descobrir resolvendo essa questão aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. O problema diz que Juca, ele gastou 3/5 do seu salário. Mas, se ele tivesse gastado 3/4 do que? Lembrando que esse do, disso, né, é uma multiplicação. Se ele tivesse gastado 3/4 do que gastou, quanto que ele gastou mesmo? 3/5, né? É esse valor aqui, certo?
Vou fazer essa continha. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 5, 20. Então, olha só, ele gastou 3/5. Se ele tivesse gastado 9/20, teria sobrado R$ 540 a mais do que sobrou, né? Do que restou. Então, essa diferença entre esses valores tem que dar o valor que deveria ter sobrado, tá? Vou fazer... Se eu fizesse a diferença desses valores e falasse que essa diferença é 540, tá certinho. Então, se você fez essa conta, uma subtração, você vai acertar a questão. Mas eu vou resolver de outro jeito, tá? Eu vou comparar as frações, olha só. Ele gastou 3/5, certo? Mas o problema diz que se ele tivesse gastado 9/20, teria sobrado R$ 540, né? Teria sobrado R$ 540. Vamos pensar assim. O denominador, para ficar igual, vou escrever essa fração aqui numa fração equivalente com o mesmo denominador, certo? Vou multiplicar por 4, vai dar 20. E aqui em cima, para manter a equivalência, vou multiplicar por 4, vai dar 12. Então, eu sei que 3/5 é a mesma coisa que 12/20. 3/5 é a mesma coisa que 12/20. Aí o problema fala o seguinte, ele gastou 12/20, que é 3/5. Se ele tivesse gastado 9/20, teria sobrado 540. É lógico, porque há uma diferença entre esses valores. De quanto que é a diferença? De 12, né? De 9 até 12, a diferença é de 3/20. Então, esses 3/20 teriam sobrado. Então, esses 3/20 só pode corresponder aos R$ 540. É essa a ideia. Se eu dividir 540 por 3, eu vou achar um 20avos, que é uma parte. Se eu multiplicar por 20, eu vou achar 20/20avos, que é toda a quantia, todo o salário dele. Então, essa conta que nós vamos fazer aqui, tá bom? 540 dividido por 3 para achar uma parte. Vamos lá. 5 por 3 dá 1, sobram 2, desço o 4. 8 vezes 3, 24, sobram 0, desço o 0. 0 vezes 3, 0, para o 0, 0. Isso aqui é uma parte vezes 20, certo? Vou fazer essa conta aqui agora. Desço esse 0, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 8, 16, vai 1, ficam 6. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. R$ 3.600, então, o que seria todo o salário dele? Esse seria o salário. Tudo bem? Só que essa pergunta que está sendo feita, não. Nesse mês, certo? Do salário líquido dele, se ele tivesse gasto, né, 3/5 desse valor, quanto que teria restado? Se ele gastou 3/5, que está aqui, certo? Se ele gastou 3/5, quanto que restou? Restou 2/5. 2/5 de quanto? 2/5 do salário dele, que é 3.600. Beleza? Então, como que eu faço essa conta? Posso dividir 3.600 por 5 e multiplicar por 2, tá? Então, é assim que eu vou fazer. 3.600 dividido por 5. Vamos lá. 36 dá por 5. 7 vezes 5, 35. Por 36, 1. Desci o 0. 2 vezes 5, 10. Para o 10, nada. Desci o 0. 0 vezes 5, 0. Para o 0, 0. E vou multiplicar por 2. Certo? Que eu divido por 5, multiplico por 2. Na multiplicação por 2, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. R$ 1.440, então, é o valor que deveria ter sobrado. Certo? A alternativa correta é a alternativa D.
Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E vamos para a próxima. Vamos resolver mais uma questão, então. Um lojista quer reformar sua loja e, para isso, contratou um pintor para pintar a fachada. No primeiro dia, ele pintou 1/5 da fachada. E no dia seguinte, ele pintou o triplo do que ele já tinha pintado no primeiro dia. No terceiro dia, o pintor deverá pintar, ou melhor, o pintor deverá terminar o trabalho e, sendo assim, ele deverá pintar quanto? Em porcentagem. Então, vamos colocar as ideias aqui, tá? No primeiro dia, ele pintou, o problema fala, está aqui, 1/5 da fachada. No primeiro dia, ele pintou 1/5. No dia seguinte, que eu vou colocar aqui como o segundo dia, ele pintou, está aqui, o triplo do que ele pintou no primeiro. Então, 3 vezes é o triplo do que ele pintou no primeiro dia, certo? Lembrando que essa conta aqui, quando não tem nada no denominador, o denominador é 1. 3 vezes 1 dá 3, e 1 vezes 5 dá 5. Então, ele pintou 3/5. Nesses 2 dias, no primeiro e no segundo dia, ele pintou, no total, 1/5 mais 3/5, certo? Que dá um total, o denominador é igual, conservo ele, 3 mais 1, 4/5. Então, no primeiro e no segundo dia, ele pintou 4/5. No terceiro dia, quanto que falta ele pintar? No terceiro dia, o restante de 4/5 é 1/5. Falta pintar 1/5, certo? Só que ele quer isso em porcentagem. Lembrando que porcentagem, um denominador igual a 100, é só multiplicar aqui por 20 e em cima por 20, que dá 20%, certo? Da fachada. Então, no terceiro dia, falta ele pintar 20% da fachada. Alternativa C, espero que você tenha entendido. E vamos continuar, que ainda falta só um pouquinho, tá bom?